Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos nós. Que tenhamos uma segunda-feira repleta de alegrias, de bênçãos. Uma semana que se inicia, né? Finalizando, aí estamos a poucos passos do final do ano. Que possamos, né, preparar as nossas festas, mas também a nossa casa, o nosso coração, para receber verdadeiramente o sentido do Natal, que é o menino Jesus. Hoje eu, Mônica, mais uma vez me encontro aqui junto com vocês para junto lermos e meditarmos sobre a palavra do Senhor, sobre o evangelho do dia de hoje. Evangelho esse que hoje está no livro de São Lucas, no capítulo 1, e ele vai do versículo 5 até o 25. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, pertencente à classe de Abias. Sua mulher era uma descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e seguiam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois eram de idades avançadas. Ora, quando Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais diante de Deus, ao chegar a vez de sua classe, ele foi sorteado segundo o costume dos sacerdotes para entrar no santuário do Senhor e lá oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava em oração lá fora, no momento de se oferecer o incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque tua oração foi atendida. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, a quem o darás o nome de João. Ficarás feliz e radiante, e muitos se alegrarão quando ele nascer, porque ele será grande diante do Senhor. Não tomará vinho nem qualquer bebida forte. Desde o seio de sua mãe será cheio do Espírito Santo. E reconduzirá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará diante dele com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso, pois sou velho e minha mulher é de idade? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, estou sempre diante de Deus e fui enviado para lhe falar e anunciar esta boa nova. Ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que se realizem todas essas coisas, já que não acreditastes em minhas palavras, que hão de cumprir-se a seu tempo. Entretanto, o povo esperava Zacarias, estranhando sua demora no santuário, mas quando saiu, não lhes podia falar nada, e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Quanto a ele, fazia-lhe sinais, continuando mudo. Completados os dias de seu ministério, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel concebeu e ficou escondida por 5 meses. Assim dizia ela: Agiu o Senhor em meu favor, no tempo em que se dignou a acabar com a humilhação que eu sofria entre o povo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui a gente vê um evangelho, né, um pouco extenso, mas que a gente vê ali o agir de Deus que a gente pode levar a aplicar para a nossa vida hoje.
Muitas vezes nós oramos por alguma graça, mas a gente imagina Deus um mágico, né? Que Ele está ali somente para aceitar as nossas vontades. Nós não queremos saber se é do nosso merecimento, se estamos pedindo algo que condiz com com nossas necessidades verdadeiras, porque nem tudo que nós pedimos são verdadeiramente as nossas necessidades. Sabe aquela lição que nos dá de economia? Que muitas vezes nós vamos ao shopping, ao mercado e fala, eu preciso. Mas na verdade você precisa, mas não necessita. E muitos outros que estão ao seu redor reconhecem aquilo ali. Imagine Deus, que é superior a tudo. Ele vai saber realmente quais são as nossas necessidades. E às vezes nós corremos atrás de alguma coisa que não se encaixa na nossa vida, na nossa necessidade. Nós pedimos algo que não é para nós. E Deus sabe essa realidade nossa, né? E aqui Zacarias, ele demonstrou o exercício da paciência com sua esposa. Durante anos e anos e anos, ele orou por essa graça. Mas no momento em que ela foi se realizar, ele duvidou. Ele ficou mudo por isso. O anjo falou, eu vim anunciar, mas você não acreditou. Só vai voltar a falar quando tudo isso acontecer. E mais uma vez nós colocamos tudo isso na nossa prática, na nossa vida, aplicamos a nossa realidade, porque não é no tempo nosso, não é no tempo que nós queremos. Lógico que tem coisas que a gente fala, é emergência, eu preciso para hoje, mas se for mesmo da vontade do Senhor, ela vai acontecer. Mas às vezes não acontece porque não é para ser. Mas também não desista de pedir. Não desista. Se é uma necessidade muito grande para a sua vida, se é a realização aqui como essa mulher, quantas mulheres no evangelho passado que comemorava o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu falava quantas mulheres não pedem a graça de ser mãe. A ciência muitas vezes fala, e eu não desacredito da ciência em momento algum, ela fala que ela é estéril, que a mulher é estéril, mas nós temos que saber que para Deus nada é impossível. Quantas graças já foram concedidas nesse âmbito de realizar o sonho de muitas mães, de serem mães do seu próprio ventre. E só Jesus pode executar esse milagre. Nossa Senhora está lá agindo, intercedendo, conhecendo o seu sofrimento. Nessa época aqui, olha no final, dignou-se acabar com a humilhação que eu sofri entre o povo, porque não era só o sonho dela de ser mãe, de realizar a maternidade, porque naquela época as mulheres que não tinham filhos eram tidas como amaldiçoadas. Então ela e Zacarias tinham esse estigma, esse compreendimento na sociedade de que eram amaldiçoados. Então a criança já é uma bênção, independente de como ela vem, ela já é uma bênção para a família. E aqui, nesse caso, mais ainda, ela vinha tirando ela dessa humilhação de estar entre os outros, na sua comunidade e não poder ser mãe. E ela orou durante anos para isso. Então, se você tem o seu desejo impossível, continue orando. Eu não estou dizendo que se realiza, isso é da vontade de Deus, quem sou eu para saber a vontade dele? Mas continua. Você acha que eu, aqui no meu íntimo, eu não tenho o meu impossível, que eu oro todos os dias, que eu peço? Muitas vezes eu falo, Senhor, eu achava que eu ia realizar em tal época e não veio. Senhor, mas por que aconteceu que não realizou ainda? Senhor, será que não sou digna de ter essa graça? Mas eu peço o meu impossível. E tem anos que eu peço esse impossível. Eu tenho uma graça para ser realizada. Então, orem também por mim para que eu alcance. Então, todos nós temos. Mas o que não pode nos faltar é a fé. Independente disso. No decorrer desses anos que eu peço essa graça, muitas outras se fizeram necessárias à minha vida, e eu pedia também, muitas foram realizadas, muitas eu compreendia que não era para mim, e eu aceito. Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo também a docilidade de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. É quando a gente pede pela saúde de alguém que já está partindo, isso não acontece. A gente tem que saber lidar com aquele luto,
porque todos nós iremos um dia, né? Muitas vezes é alguém muito jovem, alguém que a gente ama muito e a gente não quer ver partir, independente da idade. Mas a gente tem que aceitar aquilo. Era a hora dele. Sua missão, seu tempo cumpriu-se. E muitas vezes a gente ora e muitas pessoas perdem a fé a partir do momento daquela perda. Então que a gente não perca a fé, jamais. Que essas dificuldades aparecendo, por que eu falo que tenhamos uma ótima semana, mas que se as dificuldades aparecerem, que a gente saiba lidar. Vamos pedir sabedoria ao Espírito Santo, vamos pedir docilidade a Jesus, a Nossa Senhora, para que ela faça com que a gente aceite a vontade, porque muitas vezes é um confronto com a nossa vontade, nós não aceitamos. Não é a nossa vontade, mas é necessário realizar a vontade de Deus. Então que a gente pare aqui e a gente medite sobre essa palavra durante esse dia, durante essa semana, durante a nossa vida. Vamos continuar orando pelos nossos impossíveis, que nunca percamos a fé e acreditar que Deus pode tudo, independente daqueles que nos dizem não. Para Deus nada é impossível. Então, boa semana, um bom dia, que Deus e Nossa Senhora estejam com vocês o tempo todo. Até a próxima.